nós temos que nos esforçar, igreja, para que haja perfeição na nossa vida. Perfeito é Jesus, mas Ele nos aperfeiçoa. Nós vamos abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 3, leremos versículos 12 até o 14. Em busca da perfeição. Você já parou para pensar sobre a necessidade de buscar a perfeição? De ser perfeito? Talvez você possa até me questionar, mas pastor, ser perfeito em que aspecto? Perfeito no trabalho, perfeito como profissional, perfeito como esposo, como pai, perfeito como alguém nessa sociedade? Que tipo de perfeição? A perfeição na presença do Senhor. Nós temos que buscar, amados, sermos perfeitos aos olhos de Deus. É uma necessidade de cada um de nós. Muitas vezes você pode até olhar para si próprio e falar, mas eu não consigo ser perfeito. Eu também não. Eu não consigo ser perfeito. Mas quem me faz perfeito é o Senhor. É o Espírito Santo de Deus que trabalha a nossa vida, trabalha o nosso ser, que nos purifica e nos assemelha a Ele. Se nós temos a imagem do Senhor impressa na nossa vida, porque foi o Senhor que a imprimiu. Foi o Senhor que nos fez parecidos com Ele. É o Senhor que mora no nosso coração, que trabalha todo o nosso ser e nos aproxima dele, e com certeza seremos parecidos com ele. Amém? Filipenses capítulo 3, versículos 12 até o 14, ouçamos esta recomendação do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Veja como o apóstolo Paulo ensinou. E ele diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Este foi o ensinamento do apóstolo à igreja de Filipos. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar a nós hoje, Igreja Missão Vivos. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua graça. E queremos clamar ao Espírito que tu venhas trazer a revelação desta palavra, para que nós possamos aprender um pouco mais, para que assim haja perfeição na nossa comunhão contigo, para que nós possamos andar contigo, buscando a tua presença, vivendo segundo o teu querer, Senhor. Prepara-nos, Pai, para que em todas as coisas o teu nome seja honrado neste lugar, que tu recebas a honra e a glória neste lugar. Fala com esses que estão a nos ouvir pela internet, esses que aqui estão, Senhor, que saiam edificados para a tua honra e para a tua glória. É meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós precisamos almejar algo na nossa vida. Você precisa ter um alvo na tua existência, um foco na tua vida. Muitas vezes nós estamos preocupados com uma série de situações, de fatores, no entanto, não estamos preocupados em nos assemelhar ao Senhor, em sermos semelhantes ao Todo-Poderoso. Nós nos preocupamos com o trabalho, eu tenho que conseguir um trabalho. Nos preocupamos com a feira, eu tenho que ter comida sobre a mesa. Eu tenho que vestir a minha família. Eu tenho que cuidar da minha saúde. As preocupações que surgem são inúmeras. No entanto, nós precisamos entender o seguinte: eu tenho que preocupar-me acima de tudo em ser semelhante a Cristo. Eu tenho que buscar esta semelhança. Cristo Jesus precisa estar impresso na minha vida. As pessoas precisam olhar para mim e enxergar Cristo. É fato, é uma realidade, amados. E isso acontece
quando nós corremos para a presença do Mestre, derramamos diante dele a nossa vida e falamos para o Senhor: Deus, aqui está o meu ser, trabalha a minha vida, move no meu coração, arranca o que não presta, limpa, dá uma faxina no meu ser, tira o pecado, tira os desejos da carne. Oh Deus, mortifica a minha carne, arranca, Pai, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que faz me afastar de ti. Oh Espírito, abre a minha mente, abre os meus olhos, para que eu possa andar nos teus caminhos todos os dias da minha vida. Esses são clamores que devem ocupar a nossa vida. Nós precisamos clamar continuamente ao Senhor para que cuide de nós, para que Ele tenha misericórdia, para que Ele mova, para que Ele haja na nossa existência. E às vezes, irmãos, nós não fazemos isso. Nós achamos que o fato de frequentarmos a igreja, de estarmos no culto, de ouvirmos o louvor, o fato de ocasionalmente lermos a Bíblia é o suficiente. E não pedimos para que Deus trabalhe a nossa vida, para que Deus haja no nosso coração, para que o Espírito Santo nos coloque de pé e nos faça andar segundo aquilo que Ele quer. Raramente fazemos isso, não é verdade? Raramente você acorda logo pela manhã e fala: Espírito de Deus, cuida de mim neste dia, edifica-me, coloca-me de pé, envia-me, faz com que eu ande segundo a tua vontade. Raramente fazemos isso, amados. Muito mal agradecemos a Deus pela noite de paz e clamamos pela misericórdia dele durante o dia. Nós somos um tanto quanto interesseiros. Nós olhamos para a noite de paz que o Senhor nos concedeu. Deus, muito obrigado pela noite de paz. Agora, Senhor, coloca teus anjos ao meu redor, para me guardar neste dia, para me proteger neste dia, para dar-me vitórias nesse dia. Amém. Geralmente, este é o molde das nossas orações matinais. No entanto, ela precisa ser um pouco mais completa. Nós temos que ter intimidade com o Senhor. Falar para Deus: Senhor, aqui está a minha vida, é neste dia que eu quero ver o teu agir no meu ser, eu quero sentir a tua presença, ó Espírito, eu quero sentir a tua santa presença, eu quero ser tocado por ti, eu quero sentir alegria, a tua comunhão, eu quero ter unidade, eu quero andar contigo, eu quero que tu sejas o meu companheiro no decorrer deste dia. Geralmente nós não oramos dessa forma. Temos que aprender a mudar a nossa forma de orar, para que assim o Senhor possa trabalhar o nosso coração. Queridos, o apóstolo Paulo escreve aos filipenses, aos irmãos da igreja de Filipos, isto há 2000 anos atrás, ele diz: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Veja que maravilhoso. O apóstolo Paulo, este homem que nós até admiramos, não é verdade? Dificilmente você encontra alguém que não admira o apóstolo Paulo. Realmente é para ser admirado, e ele tem a coragem de falar: sede meus seguidores, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Era um homem ousado, cheio do Espírito Santo, do poder, e que merece realmente a nossa admiração. Mas quando nós olhamos os pormenores da vida do apóstolo Paulo, nós vamos deparar com um homem carnal, carnal no aspecto de ser carne. Não era um anjo encarnado, era um ser humano, tal qual nós. Quero falar para você o seguinte: o apóstolo Paulo não era muito diferente de você, e também não era diferente da minha pessoa. Com certeza não o era. Era um homem cheio de fraquezas e dificuldades, que tinha seus problemas. E como tinha problemas, mas ele tinha algo: ele descansava no Espírito Santo de Deus. Ele descansava no Espírito Santo, porque ele sabia que a força que o revestia, que o fazia andar, não era dele, não era própria dele, não era a sua vida que gerava aquela força, mas era o Espírito Santo que habitava no seu coração, que o enviava, que o fortalecia, que dava condições para que ele pudesse andar sem parar. Eis o porquê que é possível
vivermos de uma forma semelhante à do apóstolo. Mas ele, na sua humildade, irmãos, ele ensina a igreja de Filipos como um deles. E ele diz para os filipenses: não que eu já o tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava afirmando o seguinte: perfeito só Jesus, perfeito só Cristo. Ele apontou para Cristo Jesus e disse: conquistado por Cristo, ou seja, perfeito era Cristo, e a sua perfeição era contínua, era diária, era uma busca diária. Eis o porquê que ele diz: prossigo para conquistar, prossigo para conquistar. Queridos, o apóstolo Paulo, ele buscava a perfeição de Deus na sua vida. Ele corria em busca dessa perfeição. Ele buscava porque ele sabia que o Espírito Santo poderia tocar no seu coração, tocar na sua vida. Ele sabia que Jesus poderia purificá-lo, lavá-lo e fazê-lo santo. E todas as vezes que ele buscava essa perfeição, buscava essa santidade, recebia do Senhor e ele conseguia viver na presença do Mestre. Amados, se não houver esforço, se eu não me esforçar para buscar a perfeição, buscar a santidade, se eu não me esforçar para buscar Deus na minha vida, eu não vou recebê-lo. Eu não vou conseguir servir, não vou conseguir agradar o Todo-Poderoso, eu não vou conseguir estar em sintonia com a palavra do Mestre e fazer aquilo que Deus quer. Eis o porquê que o apóstolo Paulo diz: eu prossigo para conquistar, eu prossigo para conquistar. Nós temos que nos esforçar, igreja, para que haja perfeição na nossa vida. Perfeito é Jesus, mas Ele nos aperfeiçoa. Quando tu buscas a presença do Mestre, quando você se dedica ao Criador, quando você consagra-se a Ele, o Eterno vem, Ele te lava, Ele te purifica, Ele te resgata, Ele te restaura, e eis aí a perfeição que torna-se uma realidade na tua vida. Só desta forma é possível sermos perfeitos. Se nós buscarmos essa perfeição com a nossa própria força, não vamos conseguir, porque quem nos aperfeiçoa é o Senhor. Eu tenho que me consagrar, eu tenho que doar-me, eu tenho que dar-me para o Todo-Poderoso, eu tenho que deixar-me conquistar por Cristo Jesus. Amados, é interessante, quando alguém quer namorar com alguém, e isso antigamente, hoje a coisa está muito louca, mas antigamente quando você queria namorar com alguém, aí você mandava alguém falar, fala para fulano tal que eu gosto dela. Aí você mandava uns bilhetinhos, eu gosto de você, ou coisa desse tipo, não era assim? Através desses subterfúgios, dessas formas de ações, você tentava conquistar aquela pessoa. Era dessa forma. Hoje a coisa está mais que mecânica, hoje é tudo na internet, hoje é tudo virtual, não é? A coisa assim muito estranha, será como é que é? Nem sei como é que é, porque minha fase passou, glórias a Deus. Né, pastora? Passou? Eu nem sei como é que é hoje, mas amém. Mas antigamente era assim. Quero falar para você o seguinte: Jesus manda bilhetes para você. Jesus, Ele quer te conquistar. E Ele fala para você: eu te amo. Vinde a mim. Eu tenho o melhor para você sobre a face da terra. Eu quero te dar alegria. Eu quero encher o teu coração de paz. Eu quero ser teu amigo. Eu quero ser teu amor. E Jesus manda bilhetes para nós. Pastor, que heresia brava é essa? Está aqui o bilhetão, olha o tamanho. É só ler a Bíblia. Está cheio de mensagens de amor de Deus para com a tua vida, de amor de Jesus para a minha vida, de amor de Jesus. Está aqui a declaração de amor de Cristo para cada um de nós. Só que nós somos duros.
O Senhor Jesus fala, eu te amo. E nós, eu não quero ser amado por Jesus não. Não é? Desse jeito. E vira a cara para o outro lado. Não. É desta forma que hoje muitos fazem com as declarações de amor de Cristo Jesus. Não conseguem. Não conseguem receber a grande graça do Senhor, porque rejeitam a graça de Deus. Rejeitam a graça do Todo-Poderoso. No entanto, o apóstolo Paulo foi um daqueles que abriu os seus ouvidos e quando Cristo disse, eu te amo, ele olhou, eu também te amo, Jesus. Eu também te amo. Olhou para Elias e falou, Elias, eu te amo. Aí Elias falou, eu também te amo, Jesus, a minha vida é tua. Eu não quero apenas amá-lo, eu quero doar a minha vida, eu quero entregar a minha vida, eu quero viver para ti, Jesus, eu quero que tu sejas tudo na minha vida. E foi assim que eu falei para Cristo, e é assim que eu falo para Cristo todos os dias da minha vida. Jesus, eu quero amá-lo, mas eu quero amá-lo com a minha vida, com a minha prática, com as minhas forças, com tudo quanto eu tenho. E o apóstolo Paulo, ele viveu esta realidade. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo. Ele prosseguia, ele caminhava, ele ia para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Amém? Se você quer uma vida perfeita, olhe para Jesus. Só Ele pode nos dar a perfeição. Ainda no versículo 13, olha que maravilhoso o versículo 13. Veja como o apóstolo Paulo tinha comunhão com o Todo-Poderoso. Veja o que ele diz. Irmãos filipenses, irmãos da igreja de Filipos. E essa palavra, através do Espírito Santo, chega para nós. Irmãos da igreja Missão Vivos. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Oh, glórias! Veja, amados, o apóstolo Paulo, ele diz, não julgo havê-lo alcançado, a perfeição. Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Este é o ensinamento que está nas entrelinhas das palavras do apóstolo. Ele diz para você o seguinte, amados, para que tu alcances a perfeição, a comunhão com Cristo, essa unidade com o Senhor, para que tu tenhas um coração transbordante com a presença do Espírito Santo de Deus, para que tu sejas um com o Espírito de Deus, com o Senhor. Não é possível deixar-se amarrar pelo passado. Você não pode deixar-se amarrar pelo passado. Você não pode dar vida ao teu passado. Muitas vezes, amados, nós vemos que as pessoas estão muito ligadas ao passado. Mas o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tu precisas esquecer das coisas do passado. Passado é passado. Viva o presente com os olhos em Cristo Jesus. É dessa forma que vamos andar. É dessa forma que vamos prosseguir. É dessa forma que vamos alcançar a glória de Cristo Jesus. Que vamos avançar corajosamente sobre as hostes do maligno, sobre as dificuldades do dia a dia, sobre os problemas que surgem diante de nós. O apóstolo Paulo, esse homem de uma comunhão muito intensa com o Todo-Poderoso, mas quando nós lemos as suas cartas, algo chama-me a atenção, creio que chama a atenção dos irmãos também, os problemas que ele tinha na vida. Já notaram isso? O apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, corajoso, esse homem que deixou ensinamentos tão preciosos para nós hoje, mas quando nós olhamos, vemos que era marcado pelas dificuldades do seu viver. Quantos problemas, meu Deus do céu,
Se nós olhássemos conforme pregam os falsos profetas dos últimos tempos, o apóstolo Paulo, ele era para andar numa carruagem de 50 rodas puxado por 500 cavalos, todos brancos, bonitões. Ele deveria morar num palácio, vestir as melhores roupas do seu tempo. Ele deveria dormir numa cama de ouro, porque ele era alguém que tinha uma comunhão tão íntima com o Criador. Esta é a visão que muitos pregam por aí. A visão que, se tu conheceres a Cristo, aproximares dele e fizer uma doação, uma oferta, Deus vai te fazer prosperar e as coisas aonde virá um mar de rosas. Mas não é bem assim. Quando tu alcanças a presença do Senhor, essa intimidade com Cristo, levanta-se contra a tua vida todo o inferno, todo o mundo das trevas, toda a casta maligna, querem destruir a tua existência. Nós somos como uma luz, amados. Uma luz que se acende no meio das trevas. E quando você acende numa escuridão uma luz, você vê que logo está cheio de mariposas, besouros e outros bichinhos mais, outros insetos mais, ao redor da lâmpada, ao redor da luz. Porque a luz atrai. Ela é visível. Se você conseguir enxergar 20 quilômetros, se tu colocares uma lâmpada de 100 watts, acender a 20 quilômetros, você vai enxergar essa lâmpada de 100 watts. Os aviões que passam em cima, em média, 13 quilômetros de altura. Eles voam a 13 quilômetros de altura. Aquelas lâmpadas que vocês veem piscar, lâmpadazinhas assim, desse tamanho, estão a 13 quilômetros de altura e você consegue ver as lâmpadas piscarem. Só para você ver como é interessante a luz. O sol, misericórdia, nem sei a distância, mas é uma coisa incalculável a distância do sol e você consegue enxergá-lo. E como consegue? Assim, irmãos, é a vida do servo de Deus em meio ao mundo espiritual. Ele atrai toda a casta maligna. E esta casta maligna levanta-se para acabar com a tua raça. É desta forma que acontece. E é por isso que muitas vezes tu passas por dificuldades, por problemas. O apóstolo Paulo passou por dificuldades 1000, problemas 1000, mas ele os venceu a cada um deles, porque ele sabia que o Senhor era o seu Redentor, que Deus era o seu Redentor, era o Senhor que o colocava de pé, é o Senhor que o fazia andar, era o Senhor que lhe dava a força. Ele sabia que aquelas provações, aquelas dificuldades, tudo aquilo era em decorrência do seu amor ao Senhor. Quantas vezes preso, apedrejado, naufrágios, perseguições, e ele descreve uma lista muito grande de problemas por amar, por servir a Cristo. Mas eu quero chamar a tua atenção, ouça, todas as vezes que buscares a presença de Deus, e quanto mais te aproximas dele, mais perseguido, mais dificuldades, mais problemas terás. É fato, igreja. Portanto, se você quer ir para os céus, prepara-te para ser um guerreiro, para ser um soldado, porque as lutas virão. As lutas virão. Mar de rosas? Pode até existir um mar de rosas, mas você há de sentir e ver apenas os espinhos. Só os espinhos. É desta forma. Mas por que, pastor, eu vou sofrer tanto se Deus pode tudo fazer por mim? Porque ele diz que nessa terra tudo é dispensável. Nós não podemos nos apegar, ter amor por essa terra, porque o que Deus tem preparado para cada um de nós, misericórdia, é maravilhoso demais, é magnífico, é extraordinário, é indescritível, é impossível descrevermos. E é neste horizonte, e é neste prêmio que devemos colocar os nossos olhos. É procurar a perfeição, para que a vontade do Eterno se manifeste na nossa vida. E, esquecendo-nos daquilo que ficou para trás, nossos pecados, nossa vida muitas vezes pregressa, uma vida talvez de crime, de maldades, de coisas ruins, fornicações, adultérios, prostituições, e vai por aí, a lista de pecado é grande, os vícios, tudo isso, deixe no passado, e arrependido,
Confesse o teu pecado ao Senhor e fale para Deus: Senhor, aqui está a minha vida, purifica-me, lava-me, porque eu quero a tua perfeição, eu quero a tua unidade na minha vida. Amém? Certamente os problemas vieram na vida do apóstolo Paulo, até mesmo na vida de Cristo, que não era para ter problemas sobre a face da terra, afinal de contas, era o Deus encarnado. Não era para ter problemas. O perseguiram, difamaram, o prenderam, e o assassinaram na cruz. Agora imagine nós, que somos os seguidores. Ele mesmo diz que nessa terra seríamos perseguidos. Amém? Portanto, acostume-se com a ideia de passar por maus pedaços aqui. Isso é provável que aconteça. Não é via de regra, provavelmente há de acontecer. E quando acontecer, prepare-se para enfrentar. Amém? E para fechar esta palavra, versículo 14 diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você já parou, já pensou um pouquinho? Qual o teu objetivo de vida? Qual o meu objetivo de vida? Qual o teu objetivo de vida? Quantos anos você está sobre a face da terra? 15 anos é a tua idade? 20? 30? 40? 50? Oh glória, chegou aos 60? 70, aleluias! Talvez 80, oh que bênção, 80 anos, 90? Quantos anos você está sobre a face da terra? E esse tempo que Deus te concede, esse tempo que Deus tem lhe dado, qual o teu alvo? Qual o teu objetivo? Qual o teu foco? Viveu 30 anos? Você fez o que até os 30 anos? Tens 20 anos? Fizestes o que até os 20? 40? O que você fez até os 40 anos? Na verdade, o que é que você fez com a tua vida a partir do momento que você alcançou a idade da razão, que é aquela idade do discernimento, em que você já sabe escolher o que quer da vida? O que é que você tem feito? Qual o teu objetivo? Qual o teu foco? Para que você tem vivido? Para que você vive? Já parou, já pensou a respeito disso? Aí eu vivo para trabalhar. Alguns dizem, meu nome é trabalho. Meu nome é trabalho. Bonito, não é? Ah, qual é o seu nome? Meu nome é trabalho. Eu vivo para trabalhar. Legal, mas não é o caminho certo. O trabalho precisa fazer parte da vida daqueles que são de Deus, sim. No entanto, não é o foco da nossa vida. O foco, o objetivo da nossa existência é servir a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor, com toda a nossa alma, entregando-nos completamente a Ele. E é isto que o apóstolo Paulo ensina. Ele diz: prossigo para o alvo, prossigo para o alvo, prossigo, nada o fazia parar. Por incrível que pareça, o apóstolo Paulo precisava trabalhar para comer. Nem mesmo as coisas caíam dos céus nas suas mãos. Oh, é tão abençoado, ele é próspero, olha só. Ele diz em algum dos seus textos que recebia cesta básica. Olha só, cesta básica. Em outra parte, ele fazia umas tendas para conseguir recursos para a sobrevivência. Era um homem que trabalhava. Ou seja, amados, o trabalho faz parte da vida do servo de Deus. É preciso que haja. Caso não trabalhemos, como vamos comer? No entanto, o nosso foco, nosso objetivo de vida é servir ao Senhor, é viver aquilo que Deus quer, deixando-nos dominar pelo Espírito Santo de Deus. Olha, amados, nós temos no Brasil aproximadamente 50 milhões de crentes. Dizem as estatísticas que são aproximadamente 50 milhões, e que em breves tempos, a religião cristã evangélica será a maior do Brasil. Isto é a projeção do IBGE. No entanto, nós nunca vimos o Brasil tão mergulhado no pecado. Nós nunca vimos a igreja tão mergulhada no pecado.
Nunca vimos, amados, tantos pastores, tantos líderes pregando um falso evangelho, pregando mentira nos seus templos. Sabe o que acontece, amados? É que o objetivo dessas pessoas não é servir a Jesus de fato, mas serve à igreja, servem ao seu próprio ventre, à sua própria carne. Seus objetivos são outros, não é encher o reino dos céus. Quando nós vemos isso, amados, nos deixa assustado. Nós somos uma igreja pequena, No entanto, todos conhecem a palavra. E nós vemos que muitos nesse momento não estão buscando a palavra de Deus, porque o foco não é servir ao Senhor acima de todas as coisas. Tem muita gente em casa, não só desta igreja, como de milhares e milhares espalhadas por esse Brasil afora, que não foram ao culto hoje, quarta-feira. Por quê? Por quê? Porque não tem um porquê, apenas porque não tinha foco em Deus. O que faltava é foco. O que os prenderam em casa ou na roda de amigos, ou buscando diversão, ou andando à toa pelas ruas, isso não vem ao caso. Mas o que faltou foi foco em Cristo Jesus. Como diz a Elisa, estou de olho em você. Está faltando isso, nós colocarmos os olhos em Cristo. Cristo, estou de olho em você. E a partir do momento que eu coloco meus olhos no Senhor, nada vai me deter, porque meu foco é agradar aquele que comprou-me a preço de sangue, e eu declaro-me propriedade dele. Mas que propriedade rebelde, muitas vezes, não é? Amados, o foco do apóstolo Paulo era buscar a perfeição, a santidade, a proximidade, uma vida íntegra, completamente íntegra diante do Todo-Poderoso. Nosso foco, amados, precisa ser o mesmo. Prossigo para o alvo, para o prêmio, veja, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É isto que nós devemos buscar na nossa vida. Portanto, leia muito a Bíblia. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Ore sem cessar. Reserve tempo para Deus, porque tudo é dele, inclusive aqueles que se dizem de Deus. E se dizem-se de Deus, são de Deus. E se são de Deus, são propriedades de Deus. E se são propriedades de Deus, a vontade do Senhor deve imperar. Tem que fazer a vontade do Senhor. Viva a santidade. Permita que a imagem de Cristo seja impressa no teu ser. Que as pessoas olhem e enxerguem Jesus na tua vida. E se nós vivermos assim, amados, nós vamos contemplar aquilo que o apóstolo Paulo contemplou. Teremos o poder que o apóstolo Paulo teve. Seremos sábios como ele foi. E teremos a coragem de falar para nossos amigos, para nossos familiares: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É possível? Totalmente possível. Mas não te esqueças das pedras, dos espinhos, das dificuldades, dos naufrágios, da cobra que pica a mão. Não esqueça das prisões, não esqueça das dificuldades, porque esses problemas foram comuns à vida do apóstolo. Também são comuns àqueles que buscam a perfeição, que consagram-se a Ele. Amém, igreja? Busquemos, portanto, com todas as nossas forças a presença de Deus. Que o nosso foco, objetivo, que o nosso alvo seja que a vontade do Eterno se manifeste verdadeiramente na nossa vida e que assim sejamos segundo o coração do Eterno para fazermos aquilo que Ele quer no nosso dia a dia, através da nossa vida. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós te louvamos por esses momentos na Tua presença, pelo Teu falar, pela Tua orientação, pela Tua direção, Senhor. Prepara-nos, Pai, para que nós possamos enxergar a Tua vontade, entendermos a Tua mensagem, nos deixarmos dirigir pelo Teu santo e bendito Espírito, nos deixar guiar pelo Teu Espírito, Senhor, e que vivamos com nossos olhos em Ti,
que possamos olhar somente para Ti, Senhor, somente para Ti. Que Tu sejas o nosso foco, o nosso objetivo, nosso alvo de vida. Ó Espírito, levanta-nos e guia-nos, orienta-nos, fortaleça-nos. Dá-nos, Pai, a revelação da Tua palavra. Este é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem 843